A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero tratar do seguinte tema: humilhar-se diante de Deus é necessário. E eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15. E diz assim a palavra do Senhor: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Bem, amados, essa porção da palavra do Senhor, ela se passa após Salomão construir o templo em Jerusalém. Nós sabemos que esse foi um desejo de Davi, e Deus disse que não seria realizado por ele, porque Davi tinha muito sangue em suas mãos, mas que o seu filho, o herdeiro do seu trono, iria fazê-lo, né? E Salomão assim o faz. E exatamente nessa porção de texto que nós lemos, é exatamente já Deus respondendo a Salomão em sonho aquilo que Salomão tinha orado ao Senhor. E aí, meus irmãos, aqui a gente já inicia vendo o caminho do sucesso, né? Se podemos dizer assim, né? Que é se humilhar, orar, buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Então, nós estamos terminando o ano de 2023 e é normalmente um período que a gente faz uma reflexão, né, sobre aquilo que a gente tem feito de bom e também de ruim durante o ano, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, né? E aí nós precisamos realmente ver aquilo que nós fizemos que não foi de encontro, que foi de encontro à palavra do Senhor, que não está de acordo com a palavra do Senhor, e nos arrepender dos nossos pecados, né? Se for algo que esteja sendo contínuo, nós precisamos nos converter, e nos converter é realmente mudar a rota, mudar o caminho, né? E se voltar para a vontade de Deus. Então, reconhecendo nossos pecados, nos convertendo dos nossos maus caminhos, buscando ao Senhor com todo o nosso entendimento, em espírito e em verdade, orando ao Senhor e orando, se humilhando, esse é o caminho para nós termos um bom relacionamento com o nosso Deus. E, amados, eu quero estar tratando com os irmãos hoje, tendo justamente em vista esse Deus que nós servimos, que temos como Pai, que Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que não resiste a um coração quebrantado, como Davi fala no Salmo 51, no verso 17. Ele é um Deus que atenta para a humilhação dos seus servos diante dele. E a primeira bem-aventurança contada por Jesus no Sermão do Monte é justamente: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus que perdoa e exalta os humildes de coração, como nós vamos ver tanto em Lucas 14:11 como Mateus 23:12, que diz que quem a si mesmo se exalta será humilhado, mas quem a si mesmo se humilha será exaltado. Então esse nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus justo e amoroso, que disciplina os que ama para que eles não venham a se perder. Então vamos ver nesta noite que, embora Deus seja um Deus misericordioso,
a sua justiça, a sua justa mão pesa e traz consequência aos transgressores, aos que pecam contra ele. Então, nós vamos ver, né, nesse Deus que fere e sara o seu povo, que se chama pelo seu nome, nós vamos ver a história de dois reis, né? Um é um rei segundo o coração de Deus, mas que em um determinado momento de sua vida ele pecou gravemente e por conta disso a espada não se afastou de sua casa. Esse rei é o rei Davi. E um outro rei que foi muito ruim, andou distante do Senhor e ainda teve uma esposa que o instigava a andar errante. E esse rei é o rei Acabe. Então, nós vamos ver a importância de humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor através da sua palavra e oração e se arrepender, convertendo-se dos maus caminhos, né? Esses dois reis, irmãos, eles cometeram erros diante do Senhor e diante desse erro cometido, né, diante desse pecado, o Senhor lançou uma sentença contra eles e eles, após receber essa sentença, eles se humilharam, né? Então, dentro desse princípio que eu quero estar falando e fazendo menção a esses dois reis, certo? Como já falei, a palavra do Senhor vai dizer no Salmo 51, verso 17, que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E o que é um coração quebrantado? É um coração sem força, debilitado, fraco, que sofreu algum choque, um embate, um encontro, né? E compungido ou contrito é que está cheio de arrependimento, pesaroso, tomado por um excessivo sentimento de sensibilidade, enternecido. Então, irmãos, falando agora, daqui por diante, sobre Davi, como eu já mencionei, tem um coração segundo Deus. 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, vai dizer: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E também em Atos, capítulo 13, verso 22, vai dizer: e quanto a este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Então, meus irmãos, esse era Davi, um homem com coração segundo Deus, um homem que temia a Deus, que andava nos caminhos do Senhor, escolhido pelo Senhor. Mas esse Salmo 51, por exemplo, ele é escrito por Davi quando ele teve aquela situação com Batseba, né? Então o profeta Natan vai chegar e falar com Davi a respeito desse pecado de Davi. E para que a gente venha relembrar um pouco do que foi essa situação, eu vou contar para os irmãos agora. Então, estava lá, era tempo de guerra, os homens tinham ido para a guerra e Davi tinha ficado em seu palácio. Andando pelo seu terraço, ele avistou Batseba tomando banho e perguntou quem era aquela mulher e disseram que era Batseba, esposa de Urias, o heteu. Mas mesmo sabendo que ela era uma mulher casada, Davi a desejou, a cobiçou e mandou chamá-la. E Batseba vai e ele se relaciona com ela e desse relacionamento ela fica grávida. E aí, meus irmãos, Davi vai agora tentar corrigir um erro fazendo outro, né? Ao invés de parar por aí esse erro e já assumir as consequências daquele erro, né? Antes seria, sendo conhecido da palavra, nem começar, mas já que o fez, parar por aí. Mas
Davi seguiu tentando tapar o sol com a peneira, tentando corrigir um erro com outro erro. E aí ele tem a seguinte ideia: vou trazer Urias da guerra para que ele entre à sua casa, se deite com a sua mulher, e aí ele acha que o filho é dele. Urias vem, mas Urias ele não acha justo seus irmãos estar todos em guerra e ele está em casa no bem bom com sua esposa, e ele não entra em sua casa. Então Davi dá ele um banquete, faz com que ele venha a beber vinho, e aí na expectativa de ele agora sim ir se deitar com sua esposa. Mas Urias permanece firme e fiel, e não fiel à sua missão, e não entra em sua casa. Então Davi agora, frustrado esse plano, ele vai ter um outro plano ainda mais maligno, né? Ele vai escrever uma carta para Joabe, o chefe da guarda, que está lá à frente do exército de Israel, mandando que Urias seja mandado para a frente de batalha, onde a guerra é mais renhida e sem nenhuma proteção, né? Então ele vai para uma morte certa. Sela essa carta, entrega a Urias, e o próprio Urias leva a sua sentença de morte. É cumprida a ordem, Urias morre em batalha, e Joabe agora manda noticiar ao rei que houve uma perca na batalha, e entre os que ali morreram na peleja está Urias, o Eteu, né? Então é isso que acontece nessa história. Davi vai consolar depois a viúva e se casa com ela e toma ela por esposa. Passado isso, aí agora o profeta Natan vai ter com Davi. E o profeta Natan chega para Davi e ele vai dizer o seguinte: olha, tinha um homem que tinha uma cordeirinha que criava desde novinha e carregava em seus braços e tinha ela como filha e aí a alimentava, né? E também tinha um homem rico que tinha muitas cordeiras, e recebendo esse homem rico uma ilustre visita, ele resolve não pegar das suas cordeiras, mas dar a cordeirinha daquele pobre homem e oferece ao seu visitante. E aí Davi, ao escutar aquilo, ele fica indignado e ele vai dizer: esse homem ele tem que morrer e tem que restituir 4 vezes mais a esse pobre homem. E aí o profeta Natan, em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 7, vai dizer: tu é este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. No verso 10 em diante, o profeta Natan agora vai decretar a sentença do Senhor para Davi por conta desse pecado. Ele vai dizer no verso 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. E, irmãos, nós sabemos que essa sentença se cumpriu, a espada realmente não se afastou da casa de Davi, né? Entre tantas coisas, teve a morte do seu filho com Batseba,
teve a revolta de Absalão, seu filho, teve o incesto de Tamar, sua filha, com seu filho Amon, e a morte de Amon por seu irmão e outras coisas mais. Né? Tudo que o Senhor falou se cumpriu na vida de Davi. E ainda continuando, no verso 12 ele diz: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Aí, irmãos, no verso 13, Davi ele se arrepende e ele se humilha. A sentença aqui ela é curta, mas sabendo que Davi é um homem com coração segundo Deus, nós entendemos o grau dessa pequena frase. Verso 13, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Essa foi a sentença pronunciada por Davi após ser revelado aquele pecado que ele achava que tinha ficado em oculto. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Né? E realmente Davi não morreu, e durante toda a história de Davi, esse é o único pecado que realmente é colocado diante dele. 1 Reis 15, verso 5 vai dizer: portanto, Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão só no negócio de Urias, o Eteu. Então, irmãos, até aqui a história de Davi, para que a gente venha relembrar, né, tudo que aconteceu. E aí agora eu quero falar um pouco sobre o rei Acabe. Né, o rei Acabe, a palavra do Senhor vai falar dele em 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 29, dizendo assim: e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. No verso 32, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, Acabe ele vai estar apostatando do Senhor, servindo a outros deuses, se casa com uma princesa pagã e é controlado por ela, E Jezabel, ela ainda em favor de sua idolatria, mandou matar a maioria dos profetas de Deus e perseguiu a Elias, É justamente nesse período aqui que vai acontecer aquela situação lá, o desafio que Elias faz os profetas de Baal, onde ele vai dizer: vamos fazer aqui 2 altares e colocar o holocausto, a oferta, e aquele Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. E aí começa desde cedo da manhã até o meio-dia, e os profetas de Baal clamando por Baal e se autoflagelando e se esfaqueando, e Elias vai começar a zombar deles: vai, grita mais alto, possa ser que ele esteja ocupado, ele é Deus, ele possa estar fazendo outras coisas, enfim. E aí Baal não responde, porque Baal não é nada, é uma figura criada pelo homem. E aí Elias vai, pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, prepara um altar, coloca ali o cordeiro, manda ensopar, fazer um rego e enche de água, e o Senhor ele responde com fogo e consome todo o holocausto e suga
até a água que está no córrego e tudo, né? E todo mundo vê que só o Senhor é Deus. Então Elias vai e mata todos os profetas de Baal, né? E ainda em retribuição a essa rebeldia de Jezabel e Acabe, Deus manda por meio do profeta Elias uma grande seca e fome que devastou a todo Israel. E após a morte desses profetas, né, de Baal, Elias ele foge de Jezabel. E, amados, a gente já pode fazer um comparativo, ver que Davi, ao cometer o seu erro, seu único erro, pelo que é imposto sobre ele, já vem a sentença para cima de Davi. E Acabe andou dessa maneira, mas ele que não tinha o Espírito Santo do Senhor, né? E aí a gente já faz um comparativo da situação para nós que conhecemos a palavra, para aqueles que estão de fora, aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Então a gente não pode se comparar com esses. Então quando nós que conhecemos a palavra, nós erramos, logo vem a vara e o cajado do Senhor para nos corrigir. E até aqui Acabe vai seguir na sua vida. Porém, ele também vai estar cobiçando algo que não lhe pertence. Ele vai cobiçar a vinha de Nabote, que está pertinho do palácio dele. E ele chega lá para conversar com Nabote e quer comprar a vinha e diz: olha, se quiser eu troco por outra melhor ou lhe pago até em dinheiro mesmo. E Nabote vai dizer: de forma alguma vou dar fim à minha herança, né? E aí Acabe sai dali irritado, triste, e Jezabel vê aquela situação, né? E diz que vai resolver para ele, né? Mas essa situação dele cobiçar a vinha de Nabote e Jezabel resolver essa situação mandando lá duas falsas testemunhas, onde testemunharam contra Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e também contra o rei. E isso aí foi a gota d'água de Acabe contra o Senhor. A medida dos pecados de Acabe chegou. E aí, em 1 Reis, capítulo 21, a partir do verso 19, o profeta Elias vai falar com Acabe e vai dizer assim: assim diz o Senhor, matastes e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo, né? E aí ele começa a falar as consequências que virá sobre Acabe. No verso 21 ele vai dizer: eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritasse e fizesse pecar a todo Israel, né? A gente observa que Acabe, além de fazer o que é mal dentro do Senhor, além de irritar o Senhor, o seu mau exemplo leva para que o povo também esteja pecando contra o Senhor. No verso 25 ele vai dizer: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. E aí, meus irmãos, após escutar a sentença, assim como Davi também, quando escutou a sentença, sentiu o peso da justa mão do Senhor, Acabe também sente. E aí Acabe agora vai se humilhar perante o Senhor. No verso 27 vai dizer: tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixos. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a terra.
E, amados, após Deus atentar para a humilhação de Acabe, o verso 1 do capítulo 22 de 1 Reis, vai dizer que 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel, né? E aí me faz até lembrar do que acontece em 2 Reis 20, quando o profeta Isaías ele vai até o rei Ezequias e diz para ele por sua casa em ordem, pois irá morrer, né? E no verso 6 vai dizer: acrescentarei 15 anos. E Ezequias teve paz e morreu, e o seu filho Manassés reinou em seu lugar. Manassés é outro que também vai fazer muita atrocidade, vai andar longe do Senhor, mas que também vai se arrepender. Só que Manassés vai se arrepender verdadeiramente. Então, irmãos, o destino de Acabe poderia ser semelhante ao de Ezequias, se ele realmente tivesse se humilhado, se convertido dos seus maus caminhos. Mas o coração de Acabe era tendencioso a desviar-se do Senhor. E Acabe resolve subir contra o rei da Síria em Ramote Gileade. E aí ele chama para a peleja com ele a Josafá. E em 1 Reis 22, a partir do verso 5, vai dizer assim: disse mais Josafá ao rei de Israel. O rei de Israel aqui é Acabe: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e ele disse: irei à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Então aqueles profetas querendo profetizar o que era bom para o ouvido de Acabe, né, o que ele queria ouvir, assim eles fazem. Mas Josafá, um homem que andou segundo os caminhos do Senhor, Josafá, ele ainda indaga, vai dizer no verso 7: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? E no verso 8 ele vai dizer: respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. E aí, irmão, no verso 13, vai um mensageiro chamar Micaías, e Micaías vai profetizar para Acabe, e Acabe não vai dar ouvidos, né? O verso 13 vai dizer que o mensageiro foi chamar Micaías e falou-lhe dizendo: eis que a palavra de todos os profetas, há uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. E aí responde Micaías no verso 14: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. No verso 17, então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então, o fracasso da missão estava decretado aqui através do profeta Micaías, né? Foi a palavra do Senhor que veio. Porém, no verso 23 vai dizer: eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Acabe não só não dá ouvido, como agora vai colocar Micaías na prisão. No verso 27 ele vai dizer: direis assim: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Aí Micaías fez: opa, se voltares em paz, não falou o Senhor por mim na verdade. E disse mais: ouvi isto, vós, todos os povos. Meus irmãos, Acabe no capítulo 20, a gente está aqui no 22, mas no capítulo 20 o Senhor já tinha dado uma vitória magnífica a Acabe contra um imenso exército sírio. Ele com 7.000 homens de Israel feriu a 100.000 sírios em um só dia. O exército de Israel era como, vai dizer no verso 27 do capítulo 20, era como 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra, né? E mesmo assim Acabe não se rende
a uma verdadeira palavra do Senhor. E aí o seu fim chega. Em 1 Reis, capítulo 22, verso 29, vai dizer: Subiram então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Meu irmão, esse Acabe, o bicho ele é tão sagaz, tão astuto, né? Que ele, sabendo a sua situação, ele ainda bota Josafá em uma enrascada. Olha só. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Entrou como um soldado normal. E aí entra na peleja, os soldados vêm ver o rei, no caso Josafá, e vão lá para matar, porque eles queriam matar Acabe. Mas quando vai chegando próximo, o Josafá grita e eles veem que não é Acabe e voltam. E aí no verso 34, meus irmãos, Davi achava que podia esconder alguma coisa de Deus. Acabe também acha que podia se esconder e passar despercebido. Mas ninguém se esconde do Senhor. E no verso 34 vai dizer assim: Então um homem esteçou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Eu acho que foi o primeiro caso de flecha perdida, que não era perdida, Deus tinha dado o endereço certo, e essa aí matou a Acabe. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito, e as prostitutas banharam-se nestas águas. Então, irmãos, está até aqui a situação, o início e o fim de Acabe. Eu vou só terminar a situação de Jezabel, porque assim como de Jeú, a gente não pode deixar de dar um fim a essa maldita. Então, em 2 Reis, capítulo 9, no capítulo 30, verso 30, vai dizer assim: Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz, Irim, que matou seu senhor? E ele levanta o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olham para ele. Meus irmãos, imagine você ser funcionário de uma mulher dessa qualidade. O quanto esses eunucos não devem ter tido vontade de dar pelo menos uma mãozada no bebedor de lavagem de Jezabel. Mas chegou a hora, e aí vai ser debaixo da lei, obedecendo a ordem do rei. No verso 33, disse Jeú, disse ele: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-no abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Então, irmão, toda a sentença que foi proferida pelo Senhor se cumpriu, tanto com Davi, como com Acabe, como com Jezabel, como com tantos outros. E aí, irmãos, vamos começar agora aqui as aplicações. O que é que a gente pode aprender com os erros desses reis, O primeiro ponto é: esteja satisfeito com o que Deus te deu e não coloque o olho no que não te pertence, A situação de Davi com Batseba, a situação de Acabe com a vinha de Nabote, E Davi, ele matou um urso, um leão e um gigante,
mas perdeu para a cobiça. Os teus inimigos internos são piores que os externos. Vigiai a si mesmo, meus irmãos. Porque a gente pode esconder alguma coisa do mundo, a gente pode até tentar esconder de nós mesmos, mas de Deus não se esconde nada. E isso é motivo suficiente para a gente temer e obedecer. Um outro ensinamento é que o Senhor é Deus conhecedor de todas as coisas. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Um pecado que ninguém sabe, cometido atrás de portas trancadas em um quarto escuro, é na verdade cometido na presença de um Deus santo. Deus está presente, Deus contempla todas as coisas. Nada está fora do conhecimento de Deus. Escolha executar a vontade do Senhor como Davi e não irritar o Senhor como Acabe. Precisamos examinar nós mesmos e identificar nossos pecados e se converter, mudar a rota e voltar-se para Deus. Um cristão, ele não é um homem que nunca erra, mas um homem que é capaz de se arrepender e começar tudo de novo depois de cada tropeço, porque a vida de Cristo está dentro dele, reparando-o o tempo todo. Então, irmãos, o Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós e ele nos guia para que a gente venha sendo renovado de glória em glória. A boa obra que o Senhor começou, ele há de concluir. O outro ponto é cuidado com quem você anda. Josafá quase morre por andar com Acabe. Mal amizade. Acabe se tornou ainda pior por conta de sua mulher. Aí um dos perigos de casar com um jugo desigual. 1 Coríntios 15, 33 vai dizer: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então temos que ter cuidado, irmãos, com quem nós andamos. Outro, não dê ouvido a falsos profetas, por falarem o que é agradável à sua vontade. Busque estar no centro da vontade de Deus. A maior bênção que nós temos, meus irmãos, é a salvação por meio de Jesus Cristo. Essa é a maior bênção. A bênção do crente é essa. E o nosso Deus, ele vela por nós, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós andamos no seu caminho. Mateus 24, do 11 ao 13 vai dizer: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Outra situação, irmãos, dê um bom testemunho, seja uma referência de obediência, assim como Davi, ele foi uma referência, ao contrário de Acabe, que fez de tudo para irritar o Senhor. Seja uma referência de obediência como Davi. 1 Reis 15, 11 vai dizer: e Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. 2 Crônicas 17, verso 3 vai dizer: e o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Então, irmãos, nós precisamos ser essa referência, precisamos andar de acordo com a palavra do Senhor, para que a gente venha a dar bom testemunho. Outra situação é que o Senhor, ele é fiel à sua palavra, tanto para ferir como para sarar, tanto para aplicar a sua correção como para abençoar. E como já falei antes, as consequências profetizadas se cumpriram. Provérbio 3,12 vai dizer: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. E humilhe-se, por fim, humilhe-se diante de Deus. Essa é a lição principal que nós vamos tirar destes 2 reis. Em especial o exemplo de Davi, que verdadeiramente reconheceu o seu pecado e se humilhou e foi perdoado. E não cometeu mais. Amados,
Essa é a aplicação, né? Esses são alguns dos ensinamentos, podemos tirar muito mais observando a vida desses dois reis, principalmente nessa situação. E a gente pode olhar para nós e pensar, quem nunca cometeu alguma coisa que vai de encontro aos ensinamentos do Senhor, né? A palavra do Senhor vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Senhor, ele permite que venhamos a passar por situações de sofrimento e até permite que a gente venha cometer algumas falhas para com Ele, para enxergarmos o quanto nós somos falhos, o quanto não temos mérito algum diante do Senhor e o quanto somos dependentes do favor do Senhor. Os irmãos já repararam que quando está tudo bem, muitos irmãos se esquecem do Senhor? Davi está lá, desocupado, tranquilo, quando colocou os olhos em Batseba, né? Então, irmãos, nós não podemos perder o foco em satisfazer aquele que nos arregimentou. Todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar nossa dependência de Deus e aprender que a sua graça é suficiente. Esses exemplos, irmãos, é para que a gente veja que, independente das nossas iniquidades, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É certo que temos um Pai que está de braços abertos para nos receber e festejar conosco. Ele mandou seu Filho unigênito para que por meio dele nos reconciliássemos consigo mesmo e nos deu o seu Espírito Santo para nos guiar de acordo com a sua vontade. Quando Jesus, irmãos, contou a parábola do filho pródigo, foi para pontuar que não importa o que você fez, apenas volte para casa. Então, qual atitude nós teremos? Todos esses sofreram as consequências de transgredir os caminhos do Senhor, mas o Senhor aplacou a sua ira contra eles ao se humilharem. Então, cabe a nós permanecer no erro ou juntar os cacos e servir e seguir num novo e vivo caminho. Joel 2,13 vai dizer: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Meus irmãos, avalie a sua vida, faça a retrospectiva. E se você está fazendo alguma coisa de errado, pare agora. Pare agora. Pare de cavar a sua cova. Você é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Provérbio 14:12 vai dizer: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Hebreus 4,16 vai dizer: acheguemo-nos, portanto, confiantes, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se você é povo de Deus, se humilhe diante de Deus. Ore ao Senhor com um coração quebrantado. Busque a face do Senhor e se converta verdadeiramente dos seus maus caminhos. Então Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a terra do seu coração. E estarão abertos os seus olhos e atentos os seus ouvidos às suas orações. E a vida de Cristo, ela vai ser vista através da sua vida. Amém, meus irmãos? Humilhai-vos diante do Senhor. Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao coração dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.